Se você está querendo algumas ideias interessantes para dar uma cara nova para alguma das paredes da sua sala ou do seu quarto, e mesmo para usar papel de parede, dando um efeito de ripado em um detalhe de uma parede que você tenha, você precisa acompanhar a entrevista de hoje com a Gisele Artigiani, de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Você não perde por esperar, porque tem dicas interessantíssimas. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a Gisele Artigiani, da cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, que vai contar um pouquinho para a gente das várias coisas interessantes que ela fez na área que engloba a sala e a cozinha da casa dela. Primeiro de tudo, Gisele, muito obrigado por ter cedido seu tempo para contar um pouquinho das muitas coisas que você fez na sua casa. E eu já queria colocar uma primeira questão aí, abrindo para falar dessa parede aí que você mexeu e deu uma cara completamente nova, que está justamente no fundo aí do teu cenário. Há quanto tempo esse espaço da cozinha e da sala tinha essa característica que você mexeu? Tudo bem, é um prazer. Obrigada pelo convite. E faz uns 5 anos que a gente comprou a casa e faz uns 5 anos que eu quero mexer nessa parede. Mas a gente acabou enrolando, que a gente está em obra, né? Já tem um tempo. E aí, de um dia para a noite, a gente falou: vamos mexer. Aí eu falei pro meu marido: vamos mexer. Aí a gente começou a pesquisar o que a gente queria fazer. Aí eu achei uma inspiração, falei: não, vamos fazer esse aqui. E aí a gente decidiu e fomos atrás de comprar os materiais para fazer essa parede. Vamos falar dessa inspiração, porque pelo que eu entendi, e você me corrija aí se eu estiver enganado, a gente está colocando as imagens para quem está assistindo a entrevista, você utilizou isopor, esse foi o material fundamental para você criar esse efeito boiserie na tua parede, é isso? Sim, sim, foi o isopor. Normalmente eles fazem com madeira, né? Eu vi uma inspiração dos Estados Unidos, né? De umas casas de lá, e eles fazem com madeira. Eu falei, mas eu vou fazer com isopor, porque a madeira ia dar muito trabalho. No momento a gente queria fazer uma coisa rápida. Falei, vamos fazer com isopor, que vai ser mais rápido. E aí a gente foi, comprou o isopor, as placas de isopor, cortamos e começamos a fazer. Você já tinha visto em algum lugar alguém fazer isso com isopor? Esse boiserri, não, com o isopor, não. Eu já tinha visto outros tipos, que são umas placas mais largas assim. Mas desse jeito, com o isopor, não. Foi a primeira vez que eu inventei ali na hora. E eu acho, Gisele, se eu não estiver enganado, que além da praticidade, o isopor também vai acabar, no final, sendo bem mais barato do que as ripas de madeira, né? Sim, com certeza. O isopor é muito mais barato, muito mais em conta do que as ripas de madeira. Com Aí vocês certeza. compraram aquelas placas, é isso? Sim, aquelas placas da papelaria que são grandes, acho que elas têm 1 metro por 50. Eu acho que é isso, a medida padrão dela. Só que aí muda a espessura, né? Cada uma depende da espessura que você quer. Nós compramos a de 20 milímetros, que ela é mais grossa, né? Ela é mais alta, assim. Compramos essa para Legal. ela ficar mais alta na parede e dar esse efeito, assim, de relevo, né, na parede. Aí você fez as ripas com mais ou menos quanto? 30 milímetros de largura, assim. 30 milímetros de largura e Todas, 20 todas essas que você espalhou pela parede têm a mesma medida. a mesma medida. Todas elas têm a mesma medida, são iguaizinhas. E cortar foi com um estilete, é isso? Você foi cortando Cortei. Eu lâminas, comecei né? cortando com estilete. Comecei cortando com estilete, só que aí tava saindo muito farelinho, porque eu acho que eu não tava cortando da forma certa. Aí eu peguei uma faca que estava bem afiada, e aí, com a ajuda de uma madeira, eu apoiava e cortava com a faca. E aí isso fez com que parasse de sair tantos farelinhos do isopor, né? Você nunca tinha feito isso na vida. Não, eu nunca tinha feito isso na vida. Eu falei, vamos tentar. Mas ficou muito bom, menina. Nossa, é Ficou, né? impressionante. Esse desenho, você tinha visto em algum lugar ou isso saiu da sua criatividade? Não, esse desenho eu peguei uma parede, que nem eu falei, de inspiração dos Estados Unidos, com esse desenho. Aí a gente fez o desenho muito parecido com o que estava lá. Acho que praticamente ficou igual na disposição da parede que eles tinham.
Ficou Meu muito marido me legal porque ajudou é no desenho. geométrico, né? É um formato geométrico e tem uma cara meio assíncrona, né? Ele não é exatamente igualzinho, É, então fica muito interessante. Como é que você conseguiu fazer para ficar certinho? Você desenhou primeiro na parede para depois colar as lâminas de isopor no lugar certinho? sim, o meu marido que me ajudou a fazer essa parte, que é a parte mais difícil que eu acho, né? Porque é bem trabalhoso de você medir certinho, né? A gente foi Aí o medindo, maridão apareceu, né? aí ele apareceu, vou dar uma mão. O resto foi tudo eu que fiz mesmo. Mas ele me ajudou na medição. Aí a gente começou a medir as partes principais da parede, e aí a gente começou a colar fita. Fita, aquela fita crepe mesmo, sabe? A branquinha fininha, que é mais ou menos da mesma largura desse isopor que a gente usou, que a gente cortou. Então a gente foi colando todas as fitas nos lugares onde a gente mediu, fazendo os desenhos. E aí ficou, primeiro, acho que tem a foto, toda a parede colada com fita, e depois a gente colou o isopor em cima das fitas onde a gente já tinha demarcado. E você colou com o quê? Com cola branca. Cola normal, essa cola Cola normal, tipo cola cola de tenaz, escola. né? Isso, só que é aqueles vidros, eu comprei o vidro grande e não dilui em nada, porque às vezes tem gente que cola, dilui ela em água, mas não dilui. Eu só passei a cola pura mesmo, com pincel no isopor. E eu fiz um teste antes para ver se ia colar, né? Porque eu falei, vai que não cola, esse negócio cai, né? Então eu peguei um pedacinho do isopor e colei numa partezinha de uma parede que eu não ia usar e deixei secar. E aí eu vi que não saía mesmo, tava firme. Eu falei, então vai ser essa daqui. E aí ficou firme e deu certo. Nossa, ficou muito joia. E você fez algum tipo, vocês fizeram algum tipo de acabamento, ou só a pintura por cima? Depois de estar colado o isopor, tal, vocês deram algum acabamento nesse isopor ou foi só a pintura? Eu dei um acabamento. Depois que eu cortei as tirinhas de isopor, para tirar aquela textura de isopor, porque o isopor tem aquelas bolinhas, né? Aquelas marquinhas dele. Eu peguei uma lixa fina, uma lixa bem fininha, e aí eu passei a lixa em todas essas ripinhas de isopor, eu passei uma lixa em cima e nas laterais dele para deixar ele mais uniforme, para tirar esse áspero, né, do isopor. E depois que eu colei ele na parede, eu passei massa corrida, vim passando massa corrida na frente e em volta do isopor eu vim passando massa corrida. A parede já tinha massa corrida no fundo, então eu vim só passando massa corrida em volta de todas as tirinhas. E depois dei uma leve lixadinha só para dar um acabamentozinho nele. Nossa, ficou show de bola, show de bola. E aí vocês escolheram uma cor muito interessante, um acinzentado, meio lembrando assim cimento, né? Cimento queimado, uma coisa assim. Que Sim, cor que foi essa, Gisele? a cor que eu escolhi foi neblina. Chama Neblina. neblina a cor. E aí você deu quantas demãos? Eu dei duas demãos de tinta na parede. A primeira bem grossa, assim, eu passei bem grossa, e aí a segunda eu já passei um pouco mais fina. Nossa, ficou, a gente está vendo aí, inclusive, no fundo do seu cenário, que ficou lindíssimo, lindíssimo. Parabéns, parabéns. Mas Obrigada. aí você tem essa sala integrada com a cozinha e você aproveitou, né, esse espírito de mudança e falou: deixa eu dar um trato nessa meia parede que você tem separando os dois ambientes, que ela era uma parede lisa, né, sem nada de detalhe. Sim, era lisa, não tinha nada. Aí você teve essa ideia de revestir. Como é que surgiu isso? A ideia de revestir e, principalmente, a ideia de revestir com adesivo. Então, eu já tinha visto umas inspirações. Eu salvo muitas inspirações, gente. Eu sou a louca das inspirações, viu? Eu salvo muita inspiração. E eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente nessa parede, mas eu não quero pintar ela. Eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí eu comecei a pesquisar papéis de parede, o que eu podia fazer. E aí veio a ideia do ripado, né? Que tá super em alta, né? Essa ideia do ripado. Eu falei, eu quero fazer uma coisa de madeira, né? Que vai ficar parecendo madeira. E aí pesquisei e achei esse papel de parede que imita a madeira, né? No caso, a madeira carvalho, né? Carvalho castanho, porque ia ficar mais puxado para o tom das outras coisas que eu iria usar aqui em casa. Então eu falei, vou comprar esse papel de parede. E aí compramos o papel de parede e demos início a essa meia parede aí, que foi bem fácil de fazer, no geral. Eu ia te perguntar isso, Gisele, porque eu fiquei na dúvida,
olhando as imagens que você cedeu para a gente, a sensação é que deve ter sido difícil pra caramba. E agora você Não falou que foi. foi tranquilo, né? Não, não foi difícil. Essa daqui deu mais trabalho, não por causa da dificuldade, é porque é um pouco mais trabalhosa, porque tem muitos detalhes, né? Agora, essa daqui, que é a parede ripada, foi muito fácil em comparação a essa outra. Muito fácil. Então me conta o passo a passo. Primeiro, você revestiu a parede lisa, é isso? Isso, eu passei uma massa corrida para deixar mais lisinha, né? Para que as imperfeições que tivesse, depois lixei, né? Para que não aparecesse no papel de parede, porque é um papel de parede fino, né? E aí, depois de revestir a parede toda, eu vim revestindo as canaletas de PVC, né? Que eu usei para pôr nela. Elas já vêm com a cola atrás de dupla face. Então, eu removi a parte da frente, porque elas, para quem conhece, ela destaca, né? Ela solta a parte de trás com a parte da frente. Coloquei o papel de parede só na parte da frente, revesti, cortei as tirinhas, medi certinho para sobrar espaço para ir revestir em volta, né? Da lateral. Colei na parte da frente, depois coloquei ela de volta na parte de trás, onde tem a cola dupla face. E depois vim colando ela, dando o espaço o mesmo tamanho de uma canaleta, eu dei espaço, usei a mesma para dar o espacinho certinho para uma entre a outra, Para criar o ripado, né? para criar o ripado. Nossa, muito legal. Todo mundo sempre me pergunta, quando eu falo de adesivo aqui no canal, todo mundo sempre pergunta, Flávio, você não fala com as pessoas se é complicado ou não de colocar. Como é que foi para você colocar o adesivo nessa meia parede? Vamos esquecer um pouco o ripado. Na parede mesmo. É Sim. tranquilo de colocar, principalmente na parte da emenda? Como é que é isso? Não, esse papel de parede, eu já tinha usado um outro papel de parede, que é aquele tipo vinílico. Ele é mais difícil de colocar. Esse que eu usei nessa parede aqui do ripado, ele é muito fácil, porque ele é como um papel mesmo, com a cola, né, atrás. Então, ele é muito tranquilo, ele não faz muitas bolhas. Você só tem que tomar cuidado para não fazer vincos, né, que é aquelas marquinhas do papel. Mas esse é muito fácil de colocar. Esse foi bem fácil. Eu coloquei sozinha. Eu estava só com a minha filha em casa, minha filha de 2 anos, quase 3 anos. Então eu coloquei sozinha, foi muito fácil, não demorei nem, acho que não demorei nem meia hora para colocar nessa meia parede. E de onde você tirou essa ideia de usar a canaleta, que é a canaleta que a gente usa para passar fio, né, por fora da parede, que normalmente ela é meio branquinha, begezinha, né? De onde veio Agora a eles estão fazendo ideia, até falar de assim, ah, eu outras vou fazer cores. ripado com ela? Eu tinha visto uma inspiração de uma moça que tinha feito e eu falei, nossa, é uma boa ideia, eu vou fazer. Porque me pareceu muito fácil, eu falei, gente, eu vou fazer. E aí a diferença é que eu comprei ela já comprou as canaletas já do tamanho, eu comprei a canaleta de 2 metros e cortei elas no meio, porque no caso a minha era meia parede, mas também você pode fazer numa parede inteira com a canaleta de 2 metros, que ia fica muito bonito também. Muito legal. E a canaleta ela tem essa grande vantagem que você já comentou de vir com a fita dupla face atrás. Então é só Sim, tirar lá e já grudar a parte de trás da canaleta. A parte exatamente. da frente é a que você encapou com o papel de parede, né? Exatamente. Exatamente. Só encapei a frente, atrás não dá para ver, né? Então ela fica colada lá e fica perfeito. Nossa, ficou muito lindo. Fora de Ah, série, obrigada. viu, Gisele? E aí, nesse espírito aí, você também aproveitou e falou: ah, já que eu estou mexendo, né? Vamos mexer Sim, nesse conjunto de armários que eu tenho aqui, que é um conjunto sim. muito legal que você chegou a comentar comigo, que é de metal, né? É um armário de metal que eu ganhei quando eu casei. Tem 11 anos que eu casei. Eu ganhei de uns padrinhos de casamento. E ele tava inteiro, né? Ele tava inteirinho, tava totalmente novo, se for ver. Ele só tinha duas portas que estavam meio amareladas. E eu falei, ah, vamos dar uma mexida nele, dar uma carinha nova para ele, porque ele tá novo, né? E É um aí tipo de armário que dura muito, né? dura muita coisa, E dura muito tempo. ele era branco, né? Praticamente inteiro, com umas gavetas em preto, né? Sim, as gavetas do gabinete eram pretas e todo o resto dele era branco. Aí vamos fazer o passo a passo também. A primeira Sim, coisa, pelo que eu entendi, você tirou os puxadores, que eram puxadores grandes, né? Você tirei, eu tirou os removi todos puxadores os todos. puxadores. Removi todos os puxadores. E a diferença desse armário é que a parte da frente remove, né?
ele tem como se fosse uma tampa das portas, né? Então tem uma travinha em cima e embaixo, você pressiona com a faca e remove a frente. Então eu removi a frente, removi todos os puxadores e aí tampei, né? Porque os puxadores novos são bem menores. Então eu tampei o buraco dos puxadores antigos para ganhar para entrar os novos. E aí Com eu o tampei que você tampou? tampamos com massa plástica. Tampamos com massa plástica. Fizemos a misturinha, né? Que a massa plástica tem que fazer a misturinha. Fizemos a misturinha e tampamos todos os buraquinhos. Aí você tirou isso da tua cozinha, levou para fora Sim, e vocês mesmos que pintaram. sim, a gente mesmo que pintou. Aí, depois de passar a massa plástica, a gente lixou. E aí, depois a gente veio com a tinta, né? Uma tinta à base de água. E a gente usou uma pistola para pintar. Essa tinta à base de água é um esmalte comum, né? Só que É uma não tinta, é a base de solvente, é a base de água, né? sim, é uma tinta esmalte à base de água, Que comum. cor que você escolheu? Que esse verde é muito bonito, bem delicado, né? Sim, é um verdinho bem clarinho. Eu levei a foto da inspiração para a moça da casa de tinta. Falei, moça, eu quero essa cor. Ela falou, vamos achar uma mais próxima. E aí a gente achou essa cor que chegou mais próxima da inspiração que eu tinha, que chama regata a cor. Nossa, muito legal. Muito bonito ficou. E essa pistola que vocês usaram de pintura é residencial, né? Não é nada profissional, não, né? Não, não, é uma pistola de mão mesmo, que a gente comprou, né? Que a gente tá mexendo na casa, então a gente vai usar muito. É uma pistola comum, não é aqueles compressores, não, é uma pistola comum. Que você tem um reservatório, que você coloca toda a tinta no reservatório, e aí você vai Isso. pressionando o gatilho e ela E ela borrifa vai a tinta. pintando. Exatamente. E quantas demãos você deu? Demãos no armário, nós demos 3 demãos. Muito legal, muito legal. Agora, me fala desse puxador que ficou um charme. Como é que você Ai, ele é teve a lindo. ideia? Como é que você viabilizou isso? Eu amo as casas dos Estados Unidos, né? Acho que já deu para perceber. E eles usam muito esse puxador concha, né? E aí eu já estava decidida que eu queria um puxador concha. E aí fui procurar, que eu estava na dúvida da cor que eu iria usar. Tava na dúvida se eu ia usar um preto, se eu ia usar uma outra cor. E aí eu acabei decidindo por esse, que é um rosé gold, só que ele é um rosé gold fosco, então ele é meio laranja. E aí eu achei que ficou perfeito. Falei, esse aqui que eu vou comprar. E aí comprei os puxadores todos, e aí nós instalamos, né? Foi fácil de encontrar, Gisele? Sim, esse puxador nós encontramos no site do meu puxador. E lá tem várias opções de puxadores. Foi bem fácil de encontrar, sim. Pô, que legal. Combinou perfeitamente a cor do puxador e até o formato do puxador, né? Quem olha os armários não imagina que ele tinha antes puxadores enormes, né? Esse daí, concha, ficou super delicado, a cor ficou uma cor meio acobreada, assim, ficou muito legal. Muito Sim, bonito mesmo. E aí você teve mais uma sacada, que foi a de fazer esse nicho de madeira, sim. que não fazia parte do armário originalmente, imagino, né? Não, não fazia parte do armário. Aí eu decidi que eu queria pôr ali para dar um charme, né? Naquele armário todo de metal, um detalhe de madeira ali, né? Então aí a gente comprou a tábua de pinos e aí eu fiz toda a prateleira com a tábua de pinos, tanto as hastes que prende a madeira quanto tudinho de madeira. E aí a gente fez os furos e prendeu ele no armário. O armário já tem uns furos, na verdade, né, dele, porque já é para você colocar outras peças, se acaso você quer acrescentar. Então ele já vem de fábrica assim. Então aí os furos já estavam ali, eu só fiz a prateleira e coloquei lá. Nossa, combinou perfeitamente. Que acabamento que você deu na madeira? Na madeira eu usei o Polisten. O Polisten em buia chama, que é o que eu Ah, tá. passei Você na usou madeira. o embuia, não foi o transparente, não. Foi para dar um Não, não foi pouco o mais transparente. escuro mesmo para a madeira, né? Sim, dá esse tom mais escuro para madeira. Eu queria esse tom e eu falei, vou usar esse embuia. Foi o que eu usei em todos os. Eu tenho outro pé, né, de mesa que eu fiz e eu usei esse para combinar, então deu certinho. Nossa, ficou muito legal porque combinou com o amadeirado da meia parede. Ficou uma coisa assim, quando você olha a imagem distante, que tem o armário e tem a meia parede, ficou super combinando, né?
Sem contar que na cozinha tem essa mesa bonita que você tem aí, que é uma mesa redonda com tampo de vidro jateado, né? Imagino eu. Sim, que na verdade eu fiz também, Foi você que fez? Com sim, adesivo? com adesivo. Nossa, ele era transparente? Ele era transparente. Esse vidro, na verdade, era da minha mãe. Ele tem 38 anos. Esse vidro era de uma mesa da minha mãe. Caramba! Antigo, Isso, hein? e aí ela queria se desfazer. Ela falou: já tô enjoada, já tem 38 anos que eu tenho essa mesa, eu não quero mais. E aí ela me deu o vidro. Eu tenho a base também, só que a base eu acabei não usando, deixei ela guardada. Mas aí eu falei: vou usar esse vidro. E aí fiz o pé da mesa, a base da mesa, fiz de madeira com meu marido. E aí eu coloquei o adesivo no vidro para que ele ficasse assim. Na verdade, o adesivo é branco. Quando você olha na foto, você percebe que ficou verdinho, né? Um verdinho clarinho. Mas é porque o vidro, né? O transparente não é totalmente transparente. Quando a gente olha sem estar com nada, é transparente. Mas quando você coloca alguma coisa, no caso, eu coloquei o papel, o adesivo branco, aí ele fica com esse tom esverdeado, né? E do lado da mesa tem essas cadeiras fashion muito legais. É plástico o material do Sim, encosto e do assento, é isso? sim, o material do encosto é todo de plástico, é todo de plástico branco. E a base é de madeira. E a base é de madeira, os pés são de pinos de madeira. Onde você achou essa cadeira tão bonita? Essa cadeira eu achei no site do Madeira Madeira. Muito Comprei legal. Olha, com um deu vendedor uma lá e eu amei. classe para a tua cozinha toda especial. Sim, com certeza, eu amei, ficou perfeita. Ficou mesmo. E agora, quando você olha para esse seu espaço, você lembra como era antes e vê como está agora, e praticamente tudo do espaço foram vocês que fizeram, né? Como é que Foi. você se sente? Qual é o sentimento que você tem? Todo mundo sempre me pergunta, fala, nossa, como que é fazer, né? Pôr a mão na massa, porque eu tô inspirando um monte de gente a fazer. Eu falei, é muito bom, porque depois que está pronto, você fala, gente, é uma satisfação, e você fala assim, fui eu que fiz, fui eu mesmo que fiz, é muito bom. E aí você também se sente capaz, né? E se sente inspirada a fazer outras coisas, né? Porque a gente é totalmente capaz, é só a gente querer que a gente consegue. Nossa, e consegue mesmo, porque o que vocês fizeram aí, tudo ficou bom. Às vezes a gente faz alguma coisa que não fica muito legal, mas nesse Sim. caso, parabéns, porque ficou tudo show de bola. Obrigada. E você que está aí assistindo, se por acaso gostou da entrevista, pegou inspiração com as coisas que a Gisele faz, se inscreva no canal, dá um like. E se por acaso você tiver feito recentemente alguma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de contar a sua história. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!